E aí, pessoal? Sentiram falta de mim hoje cedo? Bom, hoje cedo eu fui dar uma pedalada e eu tô precisando muito disso porque eu pedalava bem mais antes de 2019. Todo dia praticamente eu andava de bicicleta nem um pouco, nem que fosse um pouco, fazia umas pedaladas mais longas pela uma 2 vezes por semana. E ultimamente só uma vez por semana. Estou me envolvendo muito nessa situação aí dessa nossa lei perversa e já está começando a trazer umas consequências nada legais. Estou engordando logo de cara e também a gente vai ficando mais a cabeça mais assim, sabe, tem que de vez em quando afastar um pouquinho de tudo. Bom, enfim, já falei de mim, mas ontem à noite eu fiz um vídeo porque de manhã não havia notícias e à noite, no decorrer do dia, surgiram notícias. Quando eu fiz o vídeo, muita gente já sabia do que eu falei, mas sempre bom reforçar, tá? E, e hoje eu vou falar algumas coisas aqui que eu, depois que eu voltei da minha pedalada, me alimentei e me atualizei do que estava ocorrendo durante o dia, tá? Dei uma olhada nos comentários dos vídeos, pesquisei sobre algumas coisas, tá? Enfim, só para enfatizar aqui aquela questão de suspensão de consignados por uma decisão judicial foi derrubada, essa decisão, uma outra decisão de uma instância maior derrubou a primeira decisão, então não vai ter mais suspensão para ninguém. Então não interessa se era ou se não era para militar, então isso aí a gente pode esquecer. Até que, a não ser que venha novas notícias por aí. Vamos ver, né? Uma coisa que hoje, mas ainda antes de sair, eu dei uma olhada e uma pessoa também me alertou sobre isso. É sobre um decreto que foi publicado, assinado ontem, publicado hoje no Diário Oficial da União, esse 10.328, e tem uma notícia rolando por aí dizendo que o, as pessoas vão poder pedir o cancelamento de várias coisas, tá? Só que, pelo que eu entendi, não se trata de empréstimos, tá? Ele altera um outro decreto anterior, de 2016, tá? Faz alguns ajustes aqui, mas esse artigo 8º, ele estabelece um novo artigo 8º para o decreto. O decreto está aqui, ele ainda não foi atualizado no site do Planalto, ainda está com o texto anterior. Deixa eu ver se depois que eu olhei pela última vez de alguma coisa. Não, não tá. Aqui, o artigo 8º dele era pequenininho. Tá? E agora tem um artigo 8º grandão, que é esse que fala, né? Que consignado, ou seja, a pessoa poderá a qualquer tempo solicitar ao consignatário ou ao beneficiário cancelamento unilateral. Aí das consignações que tratam, né? Aí tá aqui, né? Só que esses números 1, 3, 5A, 6 e 7 passou um retardado de moto, porque para mim isso é retardado para fazer isso. Bom, mas vamos continuar aqui, desculpa por isso. 1, 3, 5A, 6 e 7 do artigo 4º. A gente vê aqui no artigo 4º que 1, 3, 5A, 1, serviço de saúde, plano de saúde, 3, seguro, tá? 5A, associações e fundações, 6 e 7, cooperativas de crédito, e 7, mensalidade de plano de previdência, tá? Os empréstimos, na verdade, estão aqui no 8 e 9. Então, não está falando. Assim, talvez um advogado possa esclarecer melhor, tá? Mas eu entendo que não tá, esse decreto não está falando de empréstimo consignado. Beleza? Eu não vou me aprofundar mais nisso, até mesmo porque não é só, por mais que seja correlato, dada a situação, a união da situação que é a Lei 13.954 perversa, agindo, e essa pandemia, e o pessoal aí querendo ter suspensão de consignado para ter mais dinheiro em caixa. Então eu considero correlato, mas ela não é um vínculo direto, não é decorrência direta da Lei 13.954, tá?
Então, vocês viram aqui que eu abri um vídeo mostrando o horário em 3 sites que mostram a hora certa, a hora e a data certa. 29 de abril de 2020, às 15h11. 13h11 da tarde. Tá? Isso aqui é para mostrar exatamente o momento em que esse vídeo foi feito. E mais, eu vou mostrar uma informação técnica aqui que qualquer pessoa da área de informática pode confirmar. Tá? Eu vou testar aqui o DNS. O que é o DNS? É o endereço IP, ou seja, a identificação do site na internet. Vocês, usuários, não precisam saber o que é isso, mas é importante que fique registrado. Tá aqui, ó. O horacerta.com.br, tem o IP dele que está aqui. Aqui. 208 alguma coisa. Vamos pegar aqui. Né, que é esse primeiro aqui. Não, o segundo, na verdade. Vamos pegar esse aqui, ó. Tá? Org 191. Eu quis fazer em 3 sites de propósito, tá? São os endereços IP de internet desses 3 sites, tá? Tá aqui registrado no vídeo, eu só quero que isso fique registrado no vídeo, tá? E também eu vou fazer a mesma coisa com esse site aqui que todos conhecem, tá? E já vou explicar o porquê. CPEX, tá? Então, tá aprovado aqui. Isso é para quê? Para ter certeza de que eu não estou acessando nenhum site falso. Tá? Agora sim eu vou entrar, que é o assunto principal, que tem a ver com a informação que eu falei ontem, como também a principal do vídeo de ontem à noite, que era a interpretação daquela questão de 30%, do limite mínimo de 30% que o líquido pode ter em relação ao bruto. Ocorre que essa disposição está na MP 2215, artigo 14, tá? Parágrafo 3º, na aplicação de desconto ou militar, e eu suspeitei que o Exército ou até mesmo as 3 forças pudesse ter interpretado ao pé da letra e dizer que isso aqui não para pensionistas, tá? Eu até busquei outras disposições, inclusive aquele decreto que eu abri ainda há pouco fala alguma coisa sobre esse limite e tal, mas aí fica aquela questão se aquilo é aplicável militar ou não. Mas enfim, depois que eu lancei o vídeo, eu até falei que foi um banho de água fria, porque talvez o Exército pudesse ter interpretado isso aí à risca. E uma forma ardilosa de interpretação, penso eu. Mas as pessoas já me falaram, não, mas no site do CPEX, por isso que eu fiz questão de identificar bem o site do CPEX, tá? Tem lá uma informação. E depois disso outras pessoas me mandaram outras informações, eu vou mostrar para vocês aqui. Tá? A primeira informação dessas aqui, nós temos aqui, ó, em perguntas frequentes. Vou clicar aqui, perguntas frequentes. Ele abriu outra aba. Vem aqui em consignações. E se a gente buscar, para não ficar demorando muito, se a gente buscar militar / pensionista, tá? Que é como está escrito aqui. Aí ele diz, margem identificativada, entendo por que parará. O amparo legal do limite da margem consignável é extraído da interpretação do artigo 14, parágrafo 3º da MP, no qual determina que na aplicação do desconto, o militar / pensionista não pode receber menos que 30%. Tá? Ou seja, o próprio CPEX já interpretou que, apesar de estar escrito só militar na lei, é militar / pensionista. Nesse primeiro ponto. Tá? Como se não bastasse isso, tá? Voltando aqui à página principal do CPEX,
Aí isso aí foi uma outra dica, tá? Que me deram, tá? Aliás, deixa eu logo de cara aqui agradecer as pessoas que me informaram essas coisas aí, me passaram essas informações, tá? Vamos lá. Em consignações, tá? E aí tem aqui um desses itens que tem legislações. Vamos procurar aqui. Legislações. Legislação para consignações, tá? E aqui tem várias arquivos, tá? Na verdade, a pessoa me passou um outro número. Eu não localizei esse número que a pessoa me passou, mas eu localizei esse aqui. Portaria 5CF de 20 de fevereiro de 2019. Tá? Ah, eu acho que é esse número aqui que a pessoa me passou. É B90N02002. Então, bom, então isso aí que está no lugar certo. Tá? Então, vamos acessar aqui, tá? Esse arquivo. Ele vai abrir em formato PDF. E basta a gente procurar aqui 30, que ele vai achar exatamente artigo 9º, tá? E parágrafo 1º. Na aplicação de desconto militar ou pensionista, aí não está nem escrito de uma forma assim, digamos assim, mais solta na linguagem. Então, uma linguagem mais rebuscada mesmo de lei. Ou militar ou pensionista, parágrafo 1º. Não poderá receber quantia inferior a 30% de sua pensão, remuneração ou proventos, mínimo legal. Não entrando no cálculo, aí tem outras coisas aqui, tá? Ou seja, faz parte dessa portaria, está publicada hoje, tá? 29 de abril de 2020, às 15h18. Tá? Então, se está publicado é porque está valendo. Se amanhã ou depois o Exército ou qualquer uma das forças vier com alguma coisa dizendo não, que não é assim, isso mudou, então vamos cair em cima dele e questionar por que está publicado. Mas eu acho que nós não teremos problemas, salvo esse problema inicial. Tá? Algumas pessoas vieram com contra-cheque com menos de 30%. Tá? Eu já recebi a informação de uma pessoa, né, ela fez o contato com o CEPEX respondeu que é para comparecer, para fazer a correção. Outra pessoa também parece que já compareceu ao local e já falaram que tem que ser feita a correção. Por telefone parece que também já confirmaram. Quem conseguiu, porque tá difícil conseguir o contato, mas quem conseguiu estão falando que tem que ser corrigido. Então eles estão confirmando, tá? Que é uma situação que é para ser corrigida. Ou seja, que deve ser um erro mesmo. Eu já recebi informação que está acontecendo também na Marinha e também aconteceu já no mês passado da Aeronáutica, ou seja, então é um problema das 3 forças. E o melhor de tudo é que essa questão de se só abrangeria, esse limite só poderia ser se é aplicável militar, ou seria todo mundo, isso cai por terra a partir do momento que pelo menos uma pessoa, um militar, informou para mim que também recebeu contra-cheque com menos de 30%. Ou seja, então isso tudo deve ser erro. Melhor assim, por quê? Porque se é um erro, não tem que se discutir, tem que se corrigir. Ponto. Então é questão de conseguir o contato com a M, seja indo lá ou por telefone, requerer. E se não quiserem fazer, tem que ser via judicial, mas acho que isso não vai precisar não. Tá? Se fosse questão de uma interpretação da lei, dizer que a lei se aplica só nesse ou naquele caso, aí sim poderia ser uma situação mais complicada, mas acho que é só questão de erro mesmo. Parece que com tantas mudanças em decorrência dessa lei, as forças estão agindo às vezes às pressas e estão cometendo muitos erros. Tá? Porque isso não é o primeiro erro, já aconteceu outro aí. Quem tem acompanhado os vídeos, houve o erro das pensionistas filhas, houve erro de cálculo, tem aquela situação que a aeronáutica cobrou o proporcional de um jeito e as outras forças de outro, e assim vai. Ou seja, com a mudança da lei, muitos erros. Tá? Gente que não era para ser descontada foi descontada e por aí vai. Então, fica aqui a orientação, vou reforçar. Se tiver contra-cheque com menos de 30% do bruto, se o valor do líquido for menos de 30%,
tem que requerer junto ao OM, responsável pelo pagamento, que seja feita a correção. Beleza? Muito obrigado mais uma vez pelo carinho de todos.